Bora, fiel, para as informações do Corinthians nesse sábado. Timão que treinou ontem e treinou um pouco nessa parte da manhã. Se liga só nas informações. William e Malcom no Corinthians? Se liga só, vou trazer uma informação para vocês agora nesse vídeo. O Malcom que pertence ao Fulham da Inglaterra e jogou pelo Timão em 2022. E o Malcom que tá saindo do Al Hilal da Arábia Saudita. Se liga nesse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho para você não perder nada do Conigão, nenhuma informação. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. E o Corinthians segue a sua busca por dias melhores. E o Corinthians treinou na manhã desta sexta-feira aqui no CT Joaquim Grava. E algo diferente aconteceu hoje. A imprensa pôde acompanhar parte do treino do técnico Dorival Júnior, o treinador que está tendo nesta semana de data FIFA o primeiro período cheio para poder treinar os jogadores do Corinthians. O que deu para ver nesse treino técnico-tático é que ele parou bastante atividade, falou com os jogadores sobre mobilidade, marcação e principalmente para não errar passes. O Corinthians que está treinando sem 8 jogadores que estão servindo as suas seleções. 2 deles com a seleção brasileira sub-20 que está fazendo amistosos no Egito e também os outros 6 com seleções principais, entre eles o Hugo Souza, que está com a seleção brasileira, o Romero, que está com o Paraguai, que na terça-feira enfrenta o Brasil na Arena Corinthians, e também o Memphis Depay, a estrela da companhia, que está com a seleção holandesa. Durante a atividade, o presidente interino do Corinthians, Osmar Stabile, passou por aqui, deu bom dia para a imprensa, falou rapidamente, disse que está trabalhando assiduamente para resolver os problemas do Corinthians e depois foi visitar o CT da base que fica aqui ao lado do CT corintiano. Também ao fim da atividade, rapidamente passou o Fabinho Soldado, diretor de futebol. Bom dia para a imprensa, foi questionado ali por um jornalista sobre um assunto que surgiu nesta sexta-feira. Deu uma risadinha e não respondeu. O assunto é o seguinte: o lateral direito Igor Vinícius do São Paulo, que tem contrato com o Tricolor Paulista até o fim de 2025, estaria em negociações avançadas para defender o Corinthians. Ele tem um acordo com o Tricolor do Morumbi para deixar o clube no meio da temporada, caso haja o interesse de algum clube. Tem o interesse do Corinthians, do Santos, do Fortaleza e também do Vasco. O Igor Vinícius perdeu espaço com o técnico Luiz Zubeldia. Então tem o interesse aí do Corinthians, porque o técnico Dorival Júnior pediu o jogador. Ele foi campeão com o atleta no São Paulo da Copa do Brasil de 2023 e quer o jogador reforçando o Corinthians já nesta janela de transferências. Então existe essa possibilidade do Corinthians ter um reforço que seria para a lateral direita vindo do rival, o Igor Vinícius, que perdeu espaço no São Paulo. O Corinthians volta a campo no próximo dia 12 de junho contra o Grêmio em Porto Alegre. Aí depois vem aquela pausa para a Copa do Mundo de Clubes, em que vai ter um período de descanso e também um período de treinos visando o segundo semestre do futebol brasileiro, com o Campeonato Brasileiro e também a disputa da Copa do Brasil. É o Corinthians nessa sexta-feira com essa informação sobre o Igor Vinícius, que pode pintar como reforço do Corinthians. Quando sai essa notícia, a gente fica ouvindo e tal, eu falei, poxa, trabalhou com o Dorival Júnior, né? A primeira coisa que vem à mente. Aí vem essa informação, e realmente a gente acaba perdendo o time, né, de quando aconteceram as coisas. Ele não jogou com o Dorival Júnior, mas o Dorival conhece e pede o reforço. Te parece um bom nome o Igor Vinícius para reforçar o timão, Elton? Eu acho que é uma interrogação, Edu. É lógico que, olhando para a profundidade de elenco, né, o Corinthians precisa de um jogador para a posição, tem o Matozinho ali jogando como o titular na maioria das partidas. Tem o Léo Maná, que é um jogador que é opção, ainda muito jovem, né? Não conseguiu se firmar ainda. Fora isso, algumas adaptações que até o Ramon Dias fez na sua gestão, jogando com 3 zagueiros e um ala, jogando um pouco mais à frente. O Igor Vinícius até já jogou dessa forma, né? Jogando mais à frente como um ponta, jogando mais avançado, tem características ofensivas. Mas eu acho, Edu, que não eleva tanto o patamar técnico da defesa do Corinthians na posição. Eu acho que o Dorival ele ganha mais um nome ali para uma rotação, quem sabe até para jogar, né, com 3 zagueiros e ele jogar um pouco mais avançado, apesar do Mateuzinho também ter essa característica. É um jogador já de 28 anos e não conseguiu se firmar, não conseguiu ter uma sequência. Essas lesões atrapalharam, claro, né, o desempenho dele, apenas 3 jogos no Campeonato Brasileiro, mas está em fim de contrato. O São Paulo não tem interesse na renovação, ele olha para o mercado e observa alguns clubes de Série A ainda de olho no futebol dele e obviamente vai escolher a equipe que talvez dê mais oportunidades dele retomar a sua carreira. Eu acho que o Corinthians pode ser uma boa opção. Eu acho que é melhor para ele do que para o Corinthians. Não que para o Corinthians seja ruim, não é isso que eu estou dizendo. Mas não acredito que eleve tanto o patamar técnico desse elenco que, sim, precisa de reforços, mas precisa de reforços para melhorar ainda mais, né? Todos os setores, né? A defesa
que tem sido um problema do Corinthians, o meio-campo, que tem pouquíssimas opções e as boas opções se lesionando, e o ataque, né, principalmente para os lados do campo. Então, para preencher o elenco é importante, mas para elevar esse patamar técnico, acredito que nem tanto, Edu. Rapidamente, chegaria para disputar a posição com o Mateuzinho, é isso? Chegaria para disputar a posição com o Mateuzinho, mas ainda vendo o Mateuzinho como titular. Muito bem. E o William, ex-Corinthians aí que está deixando o Fulham da Inglaterra. O jogador tem 36 anos de idade e fica livre agora nesse meio de temporada, hein? Ele que jogou no Corinthians em 2022 ali, quando chegou Roger Guedes, Renato Augusto. Porém, não acabou dando muito certo, fazendo apenas um gol de pênalti. Mas eu vou falar pra vocês, cara, eu sou iludido, eu aceitaria aqui fácil, mano. Mesmo com 36 anos, ele, cara, é um jogador veloz, muito técnico. Porém, eu acho que ele, mano, depois que aconteceu na última passagem dele, de ameaças à família, eu acho que ele não quer ver o Corinthians nem pintado de ouro. Mas, claro, se de repente o pai dele tentar convencer ele a voltar pro Corinthians, quem sabe, né? E claro que, cara, não sei qual que é o salário dele hoje em dia, né? Se ele pediria salário muito alto, porém, o jogador que eu aceitaria, mano, a gente tem Thales Magno na ponta esquerda. O William iria fazer a diferença muito ali na pontinha ali, na ponta esquerda, né? Indo pra dentro. Eu aceitaria fácil. Você aceitaria? Comenta aí. O Malcom, né, que tá deixando também o Al Hilal. Eu aceitaria fácil. Mano, os caras falam que o Corinthians não tem dinheiro pra contratar um jogador, pagar o que ele recebe. Claro que ele não ia pedir, sei lá, 8 milhões de reais, que é o que ele recebe mais ou menos lá no Al Hilal. Mas com a ajuda do patrocinador, claro que o Malcom não é um jogador midiático, mas eu, se fosse Corinthians, conversaria com o patrocinador máximo pra tentar trazer o Malcom, hein? Imagina o William na ponta esquerda, o Malcom na ponta direita. Aí a gente vai encaixando ali aos poucos. Comenta aí se você gostaria dessa dupla no Corinthians. Então agora bora pro próximo vídeo aí com o pessoal da Energia 97. Bora! Ah, vamos lá. Hoje não tem cobrança de nada. Quer dizer, mas acabou o dia aí. O presidente do Cuiabá mandou, né? Vai até meia-noite é hoje. O presidente do Cuiabá, numa entrevista, mandou, me paguem, né? Mandou pra 4, né? Santos, Corinthians, Grêmio e Atlético Mineiro. São 4 clubes aí que estão devendo pro Cuiabá. O presidente do Cuiabá falou, mano, como é que eu vou contratar jogador ou vender de jogador se eu não confio mais em ninguém? Ninguém me paga. Os caras tá me devendo o Corinthians e é só clube grande que tá devendo pra ele. O caso do Corinthians, nesse caso do Cuiabá, já tá naquela Câmara de Disputa, né? De resolução de disputas, então tem que aguardar um pronunciamento da CBF, Justiça. Né? Da próximo passo é levar pra transferir. Tem que aguardar o pronunciamento da Justiça pra ver, ó, paga tanto e tantas vezes, faz o acordo e tal. Agora, tem times aí que falaram que ia pagar a primeira parcela em janeiro, nós estamos em junho. Ó. E vamos falar agora sobre um assunto importante que tá rolando no Corinthians. É o seguinte, com o novo presidente, né, Osmar... Stabile. E então ficou... aquela novela da fornecedora de material voltou à tona. Por quê? O antigo presidente e a diretoria estavam discutindo já uma nova fornecedora, né? Que queria pagar até R$1 bilhão por 10 anos, sendo que seria 700 mil, na verdade, mas para chegar a 1 bilhão teria que chegar bônus, ser campeão disso, ser campeão daquilo, aquelas histórias. E aí, a nova diretoria falou, peraí, vamos conversar com a atual fornecedora que renovou automaticamente via e-mail, que existia isso no contrato, né? Tá lá há muito tempo já, então, né? Só que eles chamaram eles para uma conversa para saber, olha, a gente pode ir pro pau, né? Vamos fazer... E o Corinthians avalia se vale a pena entrar nessa disputa judicial por esse dinheiro que vai entrar, talvez, da nova fornecedora. Só que a atual fornecedora falou assim, olha, vamos conversar? Eu dou um dinheiro a mais, vamos rever algumas cláusulas, eu dou um dinheiro a mais para permanecer e vocês não entram em disputa e só cumprem o contrato, né? Que seria mais 5 anos de contrato, né? Então, tá essa disputa. O Corinthians não sabe se vai pro pau, tipo, assina com a nova e dane-se. Recebe os 700 milhões, né? Durante 10 anos. Sendo que agora receberia 100 milhões à vista, né? E o restante aí durante 10 anos, podendo chegar a 1 bilhão. Ou, se ele aceita a proposta da atual, que vai dar um picholé a mais pro Corinthians, tira, porque existe uma disputa ali já também judicial, o De Paula, que é o seguinte, o Corinthians não cumpriu algumas metas que tinha com a fornecedora atual. Que é marketing, promoção de camisa, aquelas histórias, né? E então o Corinthians estaria devendo dinheiro já para atual. E aí eles perdoariam uma parte dessa dívida e dariam um aumento para o Corinthians. Porque se continuar desse jeito, o Corinthians não vai ter aumento. Assim, qualquer empresa de material esportivo tem interesse em anunciar em Palmeiras, Corinthians, Flamengo, São Paulo, porque tem visibilidade. E vende. Né? E vende, vai ter visibilidade.
vende. Vocês viram que eu não citei alguns times aqui, né? Eu não entendi. Então, não citei alguns times aqui. De Santos. Não sei se tu eu viu não o citei recorde alguns batido times hoje. aqui. Mas assim, com relação a isso, então 10 camisas. tem visão, né? Você acaba tendo aquele foco. Então é interessante. O que o Augusto fez na época foi tentar renegociar, tentar trucar com a fornecedora atual e falar, ó, tá vindo outra aí, vamos melhorar, mexer no contrato em andamento, né? Agora, eu acho temeroso para um presidente interino se meter numa situação dessa, sabe? Querer chegar e comprar uma briga, falar, vamos trocar, tal. Eu acho temerário porque ele tem prazo de validade, né? Mas eu Então, te se explico você por faz quê. uma coisa dessa daí, cara, você pode se consagrar ou pode, de repente, arrumar uma baita de uma pemba. Porque o que você falou, Malta, eu não sei essa parte de cumprimento de contrato aí, como é que tá? Você trouxe alguns elementos. Mas, eventualmente, uma ruptura de contrato, uma multa a pagar... Uma briga judicial. Eventualmente, sabe? Eu não sei. Eu, sinceramente... Existe multa, existe o tempo de contrato que teria que cumprir. Sim. Né? Mas a questão toda, por que está sendo falado agora para resolver logo? Porque a nova camisa do Corinthians já está aprovada para 2026. E no cronograma da empresa, eles têm que começar a fazer a camisa. Sim. E aí, eles querem uma decisão do Corinthians. Vamos ver, tomara Entendeu? que não seja em 60 dias, sei lá, em 30, 40 dias aí. Porque uma situação complicada. pelo tempo de contrato, vence agora. Sim. Então, o que acontece? A empresa lá em dezembro, que era o limite para fazer, mandou o e-mail falando, vamos continuar sim, papapá, seremos ainda do Corinthians, papapá, papapá. E eu acho que ninguém viu o e-mail. Passou, né? E a cláusula lá no contrato diz isso, que eles podiam avisar e estaria renovado Você vê, né, automaticamente. Mota? Você falando assim, até o sorriso vem, né, à tona. Todo mundo quer patrocinar o Corinthians, né, cara? Você vê, as duas estão brigando pelo Corinthians, né? Uma quer, a outra não quer, também. outra quer. Porque vende, cara. Então, por isso tem que ser bem negociado. Mas, assim, sério mesmo, tem que tomar cuidado, Osmar Stabile aí. Sabe, tem que tomar... Hoje, aliás, já caíram, né? Alguns ali, já derrubou gerente financeiro, dois já foram embora. Já foi? Hoje já passou a vara em 2 lá hoje. Como é que é? Também. Estavam lá? Já passaram 2 lá, já foram embora. Gerente financeiro, preciso confirmar aqui. Mas já saiu também. Né? Mas eles estavam aguardando vai pra reformular, renovar, né? então vai reformular agora também a gestão financeira, tal. Então tem que tomar cuidado, tá muito embrólio ali, sabe? Mas vai reformular com pessoas novas ou vai trazer Não, os se os trouxer de das antes? antigas, você já viu o que aconteceu. Já tem um histórico, né? O histórico. Não, agora não. Agora ele tá sendo monitorado. Exatamente. Tá sendo monitorado. Mas Se tiver alguém de gestão anterior, vai dar problema. Renovação e transparência Por vai causa dar daquela problema. história da invasão. Isso, da ocupação, uma das situações. Porque assim, ele havia dito, Stabile, que não ia chamar ninguém da renovação e transparência ou de gestão anterior. Ele pegou e colocou o Nenê do Posto como diretor da base, que era das Nossa antigas. Senhora, Aí, foi o estopim. Entendeu? Pessoal, mas você falou uma coisa e agora fez outra? Cara, que Aí foi lá e teve a tá treta. quantos anos no cara Corinthians? Mas agora já saiu também, né? já saiu. Já, não pode, Não cara. pode, né? A regra é essa. Confusão. O que mais, Motinha? Vamos falar lá. Igor Vinícius pode parar no Corinthians. Meu Deus, eu vi isso. A pedido de Dorival ouvi essa, Júnior, hein? né? Já teriam conversado sobre salário, né? Quem pediu foi o Dorival Júnior. Falou, vai lá atrás do cara, porque o cara tá no meio do ano agora. O Igor Vinícius pode assinar com qualquer time. O São Paulo já falou pra ele, Vai. vaza. Né? Então, e aí o que acontece? O Corinthians foi lá, conversou com ele. Consultou. Não, conversaram mesmo, falaram sobre salário e tudo, né? Então, a partir do meio do ano, só que é o seguinte, o contrato dele vai até dezembro, então, se o Corinthians quiser o jogador, vai ter que soltar algum pichulé pro São Paulo. Aí, Se quiser pra agora. Aí eu acho difícil. Né? Aí eu acho Então, bem difícil. essa que é a história. Agora, só que acontece também, outros clubes também estariam interessados no Igor Vinícius. Quem? Santos. Não, leva. Sim. Santos, Fortaleza e Vasco. Nossa. Teriam procurado o Senhora, jogador, nossa. né? Então estariam conversando, só que é o seguinte, quem tá à frente seria o Corinthians, que já estaria na parte dos salários aí, combinando. Motinha, a lateral direita é um problema, eu diria, universal. Quem é melhor, Igor Né? Vinícius ou Mateuzinho? Mateuzinho.
Tranquilamente. Não, tranquilamente não. Um pouco melhor. Mas assim, tranquilamente não. Eu não Mas sei, ele é cara, melhor. não sei. Mas ele é eu acho que melhor. tranquilamente Eu não mais sei. pelo Igor Vinícius do que pelo Matheus. Assim, lateral direito tá difícil achar em qualquer lugar. O Palmeiras, ele é privilegiado, ele tem 3. 3 que dá pra jogar. Qualquer um dos Não, 3. vai sair um, né, o seu Mendes? E se bobear 4, Mike que tem vai o menino embora. da base ainda. Qualquer um dos 3 aí dá pra jogar. Não vai? Mike Mike pode assinar O Cruzeiro tem o Willian e o Fagner, mas o Fagner deve voltar no ano que vem pro Corinthians, né? É mais esse problema, né? O Fagner deve voltar. O Fagner tá emprestado. Ah, emprestado? É empréstimo. O Fagner deve voltar. O Igor Vinícius, você, Mota e o Sombra podem falar melhor do que eu do futebol, da performance dele dentro de campo, sabe? Nunca foi um cara de encher os olhos, sabe? Cara, nunca foi uma maravilha. Eu só vou falar uma coisa pra você. Pro São Paulo, tá chegando num cara agora que poderia renovar e falar pra ele, vai com Pois Deus. E outra, Motinha? Com a escassez de lateral no mercado. Exato. É muito estranho. Exato. Eu só vou falar isso, ele tem 28 anos. Quando tu vê que os interessados são Corinthians, Santos, Fortaleza e Vasco, é que o negócio não é bom, velho. É assim, então, eu acho assim. É que Eu, o Corinthians eu falo pelo tem... que o mercado pede. O mercado tá falando pro cara, o dono do passe do cara fala assim, meu, vai, não quero saber, não tô nem pensando em ganhar Mas dinheiro, tudo por conta da renovar por mais escassez. um ano, de repente consigo vender Ó, você. Mota, mas tudo isso é porque não tem lateral direito, cara. Sabe, o Corinthians tem o Mateuzinho, que é titular absoluto da posição, o Léo Maná. Nossa. Que, o Léo Maná, não dá, né, cara? Não tem condição nenhuma de vestir a camisa do Corinthians. E o Jacaré? E o Jacaré, que tem 17 anos, mas é muito jovem novo, né? ainda Muito pra colocar novo. o moleque na fria fogueira, lá. né? Tem que ser muito Tanto é que o diferente pra Félix jogar, Torres né? estava Deixa eu sendo falar. improvisado na lateral, mas não dá. O Félix Torres de zagueiro já é ruim, sem improvisar de Mas eu lateral. ouvi então numa é- transmissão, numa rádio aí, num jogo do Corinthians, não É. sei qual foi, não lembro agora. Corinthians e Santos. O Félix Torres parece o novo Cafu, eu ouvi. Nossa, a Lelê tá louca, cara. Eu- A Lelê, eu às vezes, ouvi o ela narrador. tá Falou. tomando muito Eu ouvi remédio o pra emagrecer. narrador Ela falar. toma aquelas Lelê picadas não. pra emagrecer. Lelê não, o senhor. Aí ela fica tendo esses senhor. negócios aí. Ó, Igor Vinícius, eu não gostaria, sinceramente falando. Eu acho que não dá pra achar ninguém na América do Obrigado, Sul. Dorival. De repente, na América do Sul dá pra achar alguém aí, Eu acho sabe? que Melhor que o Igor Vinícius. Vinícius entrega física e vontade, não haverá reclamação. O problema é técnico. Ele é um cara que às vezes para sair jogando, ele tem um drible curto rápido para sair jogando, mas ele não consegue dar uma continuidade útil ao que ele inicia. Então, assim, ele sai rápido, sai de 2 jogadores no campo de defesa, faz, como diz a Lelê, uma transição muito rápida. Uma transição muito rápida, mas aí na hora de passar, ou quando chega próximo da área, na área de cruzar, são as piores decisões tomadas. Então, o Dorival Júnior... Ele não é cego de bola. Sim. Bola no pé, para um drible curto, velocidade, tem. O problema é o passe e o cruzamento é horrível. Ele tá no esporte errado, joga futsal, então. Porque no futsal o drible curto é legal. Verdade, tal, verdade. Né? Ele tá no esporte errado. O Dorival, ele chegou aí com pompas e tudo mais. Mas eu vou te falar, hein? Tá dando umas rameladas. Já tá hein? queimando o cara? Não tô queimando, eu tô analisando fatos. Tipo, ele falar que o Ranielli pode pisar na área como um meia, ele tá maluco. Até que ele colocou o Ranielli mais recuado agora, o jogador foi bem, que é a dele. Ele falar pra mim que o Breno Bidon também é meia, pelo amor de Deus, aí também não dá. Porque o Breno Bidon, ele não é nada, na verdade. Sabe? Agora, treinador tem dessas. O Renato Gaúcho faz muito disso. Faz. Ele pega o cara que tá encostado no outro time, vem pra cá que comigo você joga. O Renato tem dessa. Mas não foram todas que ele acertou. Não, teve muitas que ele errou, inclusive. Exatamente. O Dorival tá nessa daí. Não vou. Ó, o Igor Vinícius. Eu comigo vai conheço o jogar. jogador. Comigo ele vai jogar. Só que é o seguinte, comigo ele vai jogar é 500 pau de salário. Fritando. O comigo ele vai jogar é 500 pau de salário. O comigo ele vai jogar é 4, 5 anos de contrato. Uma aposta cara, né? Uma Entendeu? aposta Com cara. 28 anos. Cara com 28 anos vai querer contrato de quanto tempo? 3 anos no mínimo. 4 anos por aí, pra brincar. Pra encerrar a carreira, entendeu? Então assim, eu não traria o Igor Vinícius, com Boa. todo respeito do mundo. Vamos lá, o Corinthians hoje foi a volta, a novidade foi o Gustavo Henrique. Graças voltou, né? a Deus, mano. Gustavo Henrique voltou, fez a operação lá, né? Agora tá recuperado. Hernia inguinal. E ontem até falei aqui, e a Lelê até confirmou, que o Corinthians tem interesse em renovar com ele, porque o contrato dele acaba em dezembro. Tem que renovar, aliás. E ele vai renovar por mais um ano, viu? Só? Então, Ele é nosso melhor zagueiro.
Vai jogar contra o Grêmio? Nossa. Gustavo Henrique é nosso melhor zagueiro. Cara, tu tá dando graças a Deus que o Gustavo Henrique Ele é o nosso melhor zagueiro. Sério? Ele é o nosso melhor zagueiro. O Gustavo Henrique é o melhor zagueiro do Corinthians. Que fazem. Cara, André Ramalho. Chegaram, velho. André Ramalho chegou e chegou bem. O André Ramalho chegou muito bem. Só que o futebol dele ficou no ano passado. O Kaká... pelo amor. Não preciso falar nada, né? O Félix Torres... Ontem ele nem jogou contra o Brasil, tava no banco, Félix Torres. Cantou o hino, entendeu? No banco, né? O mano falava, só trocou. No banco. Só se trocou. E o outro é o João Pedro, que é da base, que oscila muito, tal. Não tem, o pessoal não bota muita confiança nele. Tanto que apareceu também nos treinos hoje, Diego Palácios. Lateral, lá 2 anos sem jogar, vai fazer? É que o Palácios, ele tava colando o grau de medicina, né? Ele ficou no DM 2 anos. Ele tava colando desde grau. janeiro do ano passado. Só que eu vou te falar, eu conversei com ela, doutora Ana Carolina Corte. Antes de ser mandado embora. Antes de ser mandada embora, e ela falou. Ela fala com você ainda hoje? Fala. O Palácios é condição técnica. Não tem nada. Tá zerado. Clinicamente, ele não tem nada. Mas é condição técnica. Então, você veja só. Então, passaram por lá quantos treinadores e não utilizaram o Palácios? Quanto que ele custou? Sabe? Não sei, Mota. Mas assim, passaram quantos treinadores aí e não utilizaram o Palácios? Então alguma coisa tem. Coronado é outro caso. Coronado é outro caso. Coronado é o seguinte, passaram quantos treinadores e ele não tem uma sequência? Será que o problema é o treinador que não gosta do cara ou é o cara que não rende? Quando passam mais treinadores ali, o cara continua no clube e o cara não joga, o problema não são os técnicos. Aí, Cefel, para finalizar o vídeo com o pessoal da Energia 97, ou do Energia 97, né? Mano, cara, Augusto, é inacreditável, mano, ele processar o Corinthians pra voltar ao poder, cara, pra voltar à presidência. Mano, é inacreditável, inacreditável. Mostra que ele não tá nem aí pro Corinthians, ele tá pro... Mano, ele só quer saber dele, do nariz dele. E às vezes faz até a gente pensar que ele tem algum favor que ele precisa ainda cumprir lá dentro, que ele tem que voltar de qualquer jeito pra cumprir esse favor pra alguém. Não dá pra saber, cara, é inacreditável. O cara vai em tudo enquanto até programa aí, podcast, programa de TV, tava no ESPN, tava no SBT, só daqui a pouco vai estar no Fantástico, mano. Se liga só, qualquer domingo aí ele no Fantástico da Globo aí dando entrevista. Daqui a pouco tá na Band, daqui a pouco tá não sei aonde. Cara, eu acho que domingo, se bobear domingo, ele tá no CNN Esportes, do programa do Benjamin Bach de novo. Mas, cara, eu queria ver o Mano confrontando o Augusto Melo, cara. Apesar que o Mano apoiou ele também no começo, não sei se o Mano iria tão pra dentro dele como foi meses atrás contra o Romeu Tuma Júnior, o Duílio. Então, mano, mas eu queria ver ele fazendo as perguntas pro Augusto Melo, mano. Então, eu deixei no início do vídeo ali o palpite pro Malcom e o William. Claro que é impossível pagar 8 milhões de reais de salário pro Malcom, né? É um salário, cara, altíssimo, o dobro do que o Memphis Depay recebe no Corinthians. Mas eu acho que se optar por voltar pro Brasil, eu acho que ele aceitaria reduzir o salário dele pra jogar aqui, até porque é um salário irreal, cara, aqui no Brasil, né? Só os caras da Arábia pagam mesmo do Emirados lá, então. E o William, cara, eu acho que o William ali aceitaria 1 milhãozinho, mas, cara, como eu falei, é muito difícil ele querer voltar depois que aconteceu com a família dele. É um jogador que prefere ficar na Europa, ali na Inglaterra. Chegou a jogar na Grécia também, voltou pro Fulham. Então, é complicado. Mas, quem sabe, né? Vamos ver o que o Fabinho vai fazer nesse mês de temporada com as contratações aí. Comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Coringão, nenhuma informação. Então, até o próximo vídeo. Valeu, é nóis!